E, muito bem, então, na aula passada, nós vimos alguns atalhos aí para formatação e também alinhamentos, né? Então, só recapitulando um pouquinho, nós vimos como que a gente seleciona o texto, né? Com mouse ou sem mouse, shift, né? Shift Ctrl, setinha. E aí utilizamos os atalhos Ctrl N para negrito, Ctrl I para itálico e o Ctrl S para sublinhado, né? Eu estou fazendo aí, estou falando e fazendo aqui na tela para que vocês possam ver, né? Ctrl N, itálico, Ctrl I, Ctrl N, negrito, Ctrl I, itálico, e o Ctrl S, sublinhado, certo? A aula passada eu falei sobre alinhamento de textos, né? O alinhamento pelos botões, o alinhamento de parágrafo, né? Alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita, e o justificar. Justificar dá para ver melhor no efeito dentro de um parágrafo grande, assim, né? Com várias linhas, né? A gente justifica, então o texto fica bem quadradinho aqui, certo? Vou tirar aqui. Tem também o atalho que nós vimos, no alinhamento de texto, esses atalhos, né? A esquerda, que é o Ctrl Q, a centralizar, que é o Ctrl E, e o Ctrl G, alinhar à direita, e o Ctrl J, justificar. Não sei porque que ele está pegando este parágrafo aqui de baixo também, mas não é para pegar. Então, Ctrl Q, alinhamento à esquerda, Ctrl E, centralizar, Ctrl G, alinhar à direita. Foi isso que nós vimos na aula passada, tá certo? O que mais? E o Ctrl J, que é o justificar, né? Ctrl J, é esse que deixa bem quadradinho aí o parágrafo, ok? Vimos também o alinhamento pela régua, né? Não sei se vocês lembram. Isso, vimos também o alinhamento pela régua, que utilizamos esses botõezinhos, né? O primeiro botão para alinhar o recuo da primeira linha do parágrafo, né? O segundo botão são as demais linhas do parágrafo, né? Excluindo aí a primeira linha, então você carrega as outras. E o botãozinho número 3, que é esse aqui, ó. O terceiro botãozinho, você carrega os dois botões de cima, o botão 1 e o botão 2, ok? E temos também esse botãozinho da direita aqui, que alinha a parte, né, o lado direito do parágrafo, tá certo? Professor, Letícia, seu microfone está aberto. posso falar rapidinho? Pode falar. Não precisa anotar de novo, né? Você só está falando o que você já passou. Isso, aqui é só estou recordando aqui o que eu já passei, porque a semana que vem vai ter a prova, então se alguém tiver alguma dúvida sobre o que eu já passei, já pode perguntar também, tá bom? Obrigada. Então, a aula passada foi alinhamento e alinhamento de parágrafo, tudo isso aí que eu falei. E também eu passei o comando, o atalho de teclado Shift F3, que transforma as letras em maiúsculas, minúsculas, né? E ele vai alterando assim, entre caixa alta e caixa baixa. Shift F3 é o atalho de teclado para fazer isso, tá bom? Bom, muito bem. Então, continuando aqui falando um pouquinho mais sobre formatação, eu acho que todos sabem, né, onde que coloca cor no texto. Isso aqui, acho que a maioria de vocês já conhece, né, esses botõezinhos aqui, para colocar cor no texto. Isso aqui é para você realçar o fundo do texto, né? Você pode escolher uma das cores aqui para realçar o fundo do texto. Ok? Opa, mais alguém aí? Pessoal, ó, vocês já estão quase 20 minutos atrasados aí, ó. Quem está entrando agora, hein?
vamos combinar o seguinte, vou dar uma tolerância aí na próxima aula, depois não vou mais deixar entrar, não. Certo? Vamos colocar o relógio para despertar, tá bom? Bom, vamos lá. O que eu quero mostrar também aqui para vocês é o seguinte. Esse negócio aqui, ó, de sobrescrito, você, por exemplo, você tem aqui, ó, H2O, né? O H2O, opa. H2O, né? H2O é uma fórmula química, então sabemos que esse 2, ele tem que ser subscrito, certo? Então, se ele está escrito na forma normal, você pode colocar, opa, eu apaguei aqui, você pode colocá-lo em subscrito, que é este botãozinho aqui, olha. Este botãozinho, o que ele vai fazer? Olha lá, coloca assim, tá? Como uma fórmula química, né? H2O. Deixa eu fazer um outro aqui. E, por exemplo, eu posso usar também um atalho de teclado. Opa. Um atalho de teclado. H2O. Seleciono aqui o 2. E aí é o Ctrl igual. Ó, Ctrl igual, ele deixa no subscrito, certo? Ctrl igual. Quem tiver dúvida, basta colocar o ponteirinho do mouse aqui, ó. Ele já mostra pra gente, tá vendo lá entre parênteses? Ó, Ctrl mais o igual, né? Então, é o Ctrl igual, certo? Ele já deixa no subscrito, tá? Nós também temos... Esse aqui é para sobrescrito. Também temos aqui o sobrescrito. Olha só, o sobrescrito, no próprio teclado, você já tem um atalho, uma tecla que ele escreve sobrescrito somente para o número 1, 2 e 3, né? Mas daqui a pouco eu mostro para vocês. Então, eu vou escrever normal aqui o número 2, e o sobrescrito, então, eu vou selecionar aqui o número 2. Como que eu selecionei aqui? Alguém pode falar pelo áudio? Ó, acabei de escrever o número 2, selecionei o número 2. Quem pode falar para mim pelo áudio aí, como que eu selecionei esse número 2? Mais igual? Não, só para selecionar, ó. Por exemplo, eu escrevo aqui, ó, como que eu seleciono, só pelo teclado, se vocês lembram? Shift mais setas? Isso mesmo, ó, Shift e a setinha. O meu cursor está piscando à direita do número 2, eu quero selecionar o número 2. Então, eu seguro o Shift, setinha para a esquerda, selecionei o número 2. Certo? Selecionei o número 2, aí, para os viciados em mouse, que tem que perder o vício, posso pegar o mouse e clicar nesse botãozinho, que é o sobrescrito, ó. Certo? Ou dar um Ctrl mais. O Ctrl mais, você vai precisar do Ctrl, o mais ele está em cima do sinal de igual. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó, na tela para vocês. Ó, o mais ele está em cima do sinal de igual. Aqui. Então, para pegar o de cima, você precisa do quê? Da tecla Shift. Né? Então, vou pegar aqui o Ctrl, o Shift para pegar o mais, e aí eu teclo mais. Ó. Ok? Então, ó, Ctrl igual, ele deixa no subscrito, certo? E o Ctrl Shift e a mesma tecla, para pegar o mais, né? O Shift para pegar o mais, então Ctrl mais é para deixar no sobrescrito, certo? Então, quando você estiver escrevendo, né, e precisar escrever algo assim, por exemplo, métodos quadrados, né? O que é o métodos quadrados? É o M com o 3 em cima, né? Sobrescrito. Né? Então, vou escrever o metros, que é o M minúsculo, né? E metros, o 3, nossa, falei besteira. Metros quadrados é o 2, né? O 2 sobrescrito. Metros cúbicos, que é o 3 sobrescrito. Então, por exemplo, vou escrever aqui, metros quadrados.
Então, eu posso fazer isso aqui, ó, metros quadrados, né? Posso utilizar o atalho Alt-GR e o número 2 do... Eu não estou conseguindo ver o meu teclado aqui na tela de vocês, mas eu vou tentar aqui, ó. Alt-GR, cadê? Ó, Alt-GR, eu aperto Alt-GR, e no meu teclado, o número 2, ele tem como terceira função aquele doisinho pequenininho, não sei se dá para vocês verem aí. Então, eu seguro aqui, ó, Alt-GR, e o número 2, ele sai já sobrescrito, tá? Ou utilizo aqueles atalhos que o professor ensinou. Ó, se eu escrever o número 2, ele já sai normal, certo? Seleciono ele, dou um Ctrl Shift mais, coloco ele no sobrescrito, ok? E aí eu tenho que desativar para poder continuar escrevendo normal. Né? Se eu não desativar esse sobrescrito, o que acontece? Ele continua escrevendo tudo sobrescrito, certo? Até desativar aí no meio do caminho. Tá? Então, por exemplo, metros quadrados, aí eu vou colocar lá um terreno de, sei lá, 25 metros quadrados. Tá vendo? Ó, com o atalho é muito mais rápido. Né? Você vai escrevendo. É um tambor, por exemplo, né? Um tambor, uma caixa, vou colocar uma caixa, né? Uma caixa de, sei lá, 12 metros cúbicos, né? Então, aciono o sobrescrito, coloco metros cúbicos e desativo o sobrescrito. Ok? Então, para isso que serve. Agora, é legal treinar para fazer isso no teclado, certo? Eu sei que tem gente aí acompanhando, né, pelo computador. Pratiquem para fazer isso pelo teclado. Quem não lembrar, o que vai fazer? Vai utilizar esses botõezinhos aqui, tá bom? Guardem bem a carinha desses botõezinhos, certo? Guardem bem a carinha dos botõezinhos, porque pode cair na prova, né? Quando eu falo que pode cair, com certeza, né? Ok? Bom, além dessas ferramentas, né? Que eu mostrei para vocês aí do sobrescrito, subscrito, os atalhos, né? Você tem também, só continuando a falar em formatação aqui, né? Quando, por exemplo, eu falo em drogas, né? Então, quando é algo negativo assim, eu posso taxar, tá vendo aqui, ó, taxado, né? A gente coloca assim, né? Quem nunca viu uma palavra assim, né? Taxado. Quer dizer, ele fala sobre aquela palavra e mostra também que aquela palavra não é legal, né? Algo negativo, né? Então, coloca lá, drogas, taxado, certo? Estão anotando aí tudo que eu estou falando? Quem está fazendo pelo computador, vai fazendo junto também. Se achar que eu estou muito rápido, pode falar, eu vou um pouquinho mais devagar, para que vocês possam anotar e também fazer no computador junto comigo. Tá bom? Alguém consegue colocar os últimos aqui, porque minha net está fraca, não consigo acompanhar isso. Os últimos o que, Laura? Ah, de taxar? Ok. Taxar ainda é muito simples, tá? Você pode, na verdade, taxar qualquer palavra. Tá? Por exemplo, vou taxar essa palavra aqui, ó, alterado. Opa. Alterados, né? Então, eu selecionei a palavra, aí eu venho aqui, olha, neste botãozinho aqui, olha, depois do negrito tá ali sublinhado, essa palavrinha aqui, ó, esse ABC, né? É um ABC que está riscadinho. Aí eu clico aqui, tá vendo? Aí ele vai riscar a palavra no meio. Isso aí ele chama de taxar. Não tem atalho para esse? Não, o taxado não. Tá? Mesmo porque ele não é tão utilizado assim, né? Então, não tem nem atalho para ele. Bom? A outra coisa aqui, ó, que eu queria mostrar é o seguinte.
Deixa eu ver a declaração. Tá tranquilo. Olha só. Deixa eu ir para outra página aqui. Vou colocar um... Estou escrevendo tudo taxado, olha só. Deixa eu desativar ele aqui, né? Equal rand... Beleza. Mais alguns textos aqui. Olha só, quando eu estou escrevendo... Agora nem isso que eu precisava escrever. Espera aí. Eu vou escrever na mão mesmo. Olha só, eu vou escrever um parágrafo. Deixa eu ver aqui que parágrafo que eu vou usar. Agora tenho que pensar num texto aqui. Para escrever um parágrafo. Nossa, está saindo taxado e ninguém falou nada. Olha só. Para escrever um parágrafo. Explicando. Nossa, que coisa chata. Bom, eu vou escrever qualquer coisa aqui, olha só. Da forma que eu estou escrevendo, né, ele mesmo determina o espaço entre as linhas, tá certo? Aí eu dou um ponto, dou um enter. Veja que ele me dá um espaço diferente. Né? Aqui, ele me dá um espaço um pouco maior, né? Por quê? Porque ele está criando um novo parágrafo, tá certo? Bom, para mexer nesse espaçamento, aí deixa eu mexer aqui um parágrafo já existente. Vou pegar aqui esses parágrafos aqui. E, por exemplo, aqui tá bom. Olha só. Então, eu tenho espaçamento entre as linhas e entre os parágrafos, tá certo? Para que eu possa alterar esses espaços, eu venho aqui neste botão aqui, ó, espaçamento de linhas e parágrafos. Olha só que interessante. Eu vou clicar nesse botão, e aí o espaçamento normal entre uma linha e outra do mesmo parágrafo é esse 1,15 aqui, ó. Você pode diminuir, tá vendo? Ó, como ele diminui o espaço entre uma linha e outra. Tá? Veja que eu não estou mexendo nesse espaço aqui, entre um parágrafo e outro, somente entre uma linha e outra, tá vendo? Ó? 1,15, que é o normal. Aí eu posso também aumentar, ó. Aqui, ó. Tá? E aí, conforme eu vou escrevendo, ele já vai seguindo o formato, né? Que eu estou pré-determinando já, ok? Então, eu vou aqui, por exemplo, diminuir um pouquinho para 1, só para ficar um pouquinho diferente. E eu também posso eliminar esse espaço entre um parágrafo e outro, tá? Deixa eu dar um Ctrl aqui. Então, olha só. Tá vendo aqui, ó? Remover espaço depois do parágrafo, ou seja, depois do enter. Quando eu dou o enter, ele está finalizando um parágrafo e iniciando o outro. Então, se eu quero eliminar aquele espaço, que é esse aqui, né? Esse espaço aqui, eu quero eliminar, eu venho aqui, ó, remover espaço depois do parágrafo. E aí ele fica como se fosse um texto normal, um livro, alguma coisa assim. Certo? Ok? Bom, isso daqui é muito utilizado também. Todas essas opções de formatação de parágrafo, alinhamento, tudo, sempre está tudo aqui também, ó. Neste botãozinho do grupo do parágrafo aqui, tá vendo? O grupo do parágrafo, você tem esse botãozinho aqui embaixo, você clica, né? E ele vai abrir, ó, recuo, à esquerda, especial, tal, espaçamento, tá vendo, ó? Antes, 0, eu coloquei 0, né? Depois, espaçamento entre linhas simples, que é aquele 1, né? O 1,5 é o espaçamento normal, que já vem o default, né? Já vem formatado no Word, o normal, 1,5. E aí nós diminuímos para 1, então ele vem um espaçamento simples.
tá? Aí tem lá o duplo, né, tal. E esse antes e depois é antes e depois do enter, né? Então, como nós zeramos, né, removemos o espaçamento, então ele ficou aqui no zero, certo? Ok? Muito bem. Alguma dúvida até aqui? Não? Beleza, então deixa eu ir lá para baixo. Olha só. Vou dar um espaçamento aqui para vocês verem este efeito aqui agora. Ó. Enter. Ah, outra coisa aqui. Ó. Olha só. Vou escrever aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse efeito aqui. Olha só. Eu estou escrevendo um texto. Agora deixa eu escrever alguma coisa aqui. Alguma coisa. Tá? Escrevi uma linha, tal, beleza. Terminei o parágrafo. Se eu der um enter, simplesmente enter, ele vai continuar com aquela configuração daquele espaço maior entre um parágrafo e outro. Tá vendo? Espaço maior. Maior não, maior. Professor. Maior. Tá? Ora, olha só. Daqui, desse parágrafo, para o parágrafo de baixo, se eu der um enter, ele vai permanecer com o mesmo espaço, tá vendo? Dá até para ver, né? Ele vai permanecer com o mesmo espaço. Eu vou dar um backspace aqui. Ao invés de dar um enter, eu vou dar um shift enter. Seguro o shift e dou um enter. Veja que ele eliminou o recuo. O recuo não, o espaçamento, né? O espaço entre um parágrafo e outro. Deu para perceber? Então, olha, se eu der um enter, ele me dá aquele espaço maior entre um parágrafo e outro, né? Ele dá aquele espaço entre parágrafos. Se ao invés do enter eu der um shift enter, ele elimina aquele espaço. Então, quando você está escrevendo texto, você até pode permanecer com espaço entre um parágrafo e outro, tal, beleza, isso é normal, né? Fica até bonito. Agora, se você não quer em determinada parte do texto, se você não quer aquele espaço entre um parágrafo e outro, quando você dá o enter, você dá um shift enter. E aí ele vai remover o espaço entre um parágrafo e outro naquele momento. Deu para entender? Então, shift enter, ele remove o espaço entre um parágrafo e outro. Certo? Ô, professor. Silêncio, alguma dúvida? Professor, vai com calma, eu estou com calma. Professor. Oi. Vou tirar uma dúvida rapidinho. Quando a gente está fazendo Oi, trabalho, quando estamos fazendo trabalhos da norma ABNT, que chega na parte de fazer o sumário ele é meio que independente, né? Ele tem que ter uma folha só para ele. Peraí, o finalzinho das suas palavras aí cortou. Você está falando sobre o sumário. Isso, o sumário. Daí, O que é o sumário, Super? Ele precisa de uma página só para ele. Daí se ele couber numa página só, usa uma página para ele, pula, daí começa o resto da pesquisa. Ah, tá. Então ele é meio que isso, sumário. Você vai criar uma página para o sumário. Tá. Né? Se ele vai caber em uma página só ou em duas, aí, mas uma página exclusiva para ele. Você não pode, por exemplo, estar na, sei lá, que vem antes, né? Introdução, tal, e na mesma página começar um sumário, entendeu? Fica muito feio isso. Tá bom? Ok, obrigada. Eu vou ensinar sumário logo aqui para vocês também. Tá bom? Por enquanto eu estou falando sobre formatação, tá? Formatação de textos. Ana Paula,
Ana Paula Sena. Professor, vai com calma. KKK. Beleza. Você ficou com alguma dúvida, Ana Paula? Não, Quer que eu volte professor, alguma coisinha? as meninas falaram lá no Não? grupo que eu tinha perdido. Obrigada. Ah, por nada. Deixa eu ver aqui no chat. Ctrl igual subscrito, isso aí, Ctrl, Alt GR, mais o 2, sobrescrito. 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 O atalho para o sobrescrito, eu utilizo o Ctrl, o Shift e a teclinha também que tem um sinal de igual e o mais em cima. Tá? Se você colocar só o Ctrl igual, ele fica subscrito. O Ctrl Shift e o igual, ele vai pegar o mais, né? O Shift ele pega o mais, então ele vai ficar sobrescrito. Certo? Fica em cima. Tá bom? Para taxar as palavras, só basta dar um clique no ABC riscado. Isso mesmo. Beleza? O número em cima e embaixo da linha riscada. Professor, precisa desligar rapidinho. Beleza. Então, só estou me atualizando aqui no chat um pouquinho. Tá bom? Deixa eu mostrar uma coisinha também para vocês, que é bem interessante. Olha só. Muitas ferramentas que a gente aprende aqui, ele também vai servir lá para o PowerPoint, para o Excel também, né? Por exemplo, essa ferramenta que eu vou mostrar agora, que é o pincel de formatação. O que é o pincel de formatação? Então, por exemplo, eu vou pegar, deixa eu separar aqui esses dois H2O. Então, por exemplo, eu vou selecionar este aqui e vou colocar uma determinada formatação nele, né? Vou colocar lá, vermelho, negrito, mais aqui, sublinhado, por exemplo. Não, tamanho, né? Vou alterar aqui o tamanho da fonte. Vou colocar lá, tamanho 16. Beleza? Daqui a pouco eu tenho que falar também sobre o tamanho. Daqui a pouco eu vou falar sobre o tamanho também da fonte que dá para a gente utilizar atalho de teclado. Então, eu coloquei lá, ó, vermelho, tamanho 16 e sublinhado. Ficou feio esse sublinhado aqui. Vou tirar. Então, eu coloquei uma determinada formatação nesse pedacinho de texto aí, certo? Vamos supor que essa mesma formatação eu vá utilizar para outros pontos. Então, o que eu faço? Eu não vou ficar selecionando e repetindo o procedimento, todo o procedimento, né, em todos os locais que eu quero essa mesma formatação. Então, o que eu faço? Olha só, prestem atenção. Eu vou pegar o mouse e vou clicar dentro desse parágrafo, tá? Que é um parágrafo, né? Apesar que só tem 3 letrinhas, mas é um parágrafo. Eu clico dentro desse texto, onde está a formatação que eu quero, e aí eu vou clicar nesse pincel de formatação. Ó. Dei um clique, cliquei, como se eu estivesse pegando o pincel e molhando naquele potinho, certo? Veja que o ponteiro do mouse, ele vira ó, esse cursorzinho com um pincelzinho do lado. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar o texto que eu quero aplicar a formatação. Ó. Selecionando, soltei, olha lá. Certo? Vou fazer novamente. Tá, ó. O cursor já piscando lá dentro. Se você quiser deixar selecionado, tudo bem também. Tá? Eu costumo deixar só assim, ó. Pincel de formatação, como se eu estivesse molhando o pincelzinho naquela formatação, né? E aí eu vou selecionar o que eu quero que fique com aquela formatação, ó. Só o Douglas, tá vendo? Ok? Então, para que serve o pincel de formatação? Para copiar a formatação, né? Para que serve a ferramenta pincel? Para copiar a formatação, tá? Isso você vai utilizar lá no PowerPoint, vai utilizar no Excel principalmente, e a gente usa demais isso daí, né? Para copiar a formatação de uma célula para outra, de uma coluna para outra, por aí vai. Essa ferramenta é muito utilizada.
Tudo bem? Deixa eu ver alguma pergunta. Repete de novo para quem Ana Paula, eu estou com uma calma agora. Professor, pode repetir? Tá no caminho. Repito. Então, eu vou dar um outro exemplo aqui, tá bom? Olha só. Se eu tenho aqui, sabe, conhecem subtítulos? Subtítulos, né? Subtítulo 1, por exemplo, e aí vem o subtítulo 2. E por aí vai, ó. O professor preguiçoso, ele faz assim, Ctrl V e só altera o 3. Olha só que professor mais preguiçoso é esse. Ô, professor, eu não entendi o que você falou agora, não. Eu também. Não falei nada, só estou falando comigo mesmo, olha só. Ah, tá. Então, presta atenção agora, que agora eu vou falar algo que você precisa entender. Olha, eu vou selecionar esse texto, tá? E vou aplicar uma formatação nele. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, tamanho 14. Tamanho 14, que é o tamanho, pela norma ABNT, é o tamanho ideal de um subtítulo. Então, coloquei lá, ó, Arial 14, tá? Vou colocar aqui na cor azul, por exemplo. Beleza? E sublinhado. Ctrl S, sublinhado. Então, veja, eu mudei o tipo de fonte, coloquei Arial aqui. Coloquei o tamanho, 14. Coloquei na cor azul. E coloquei sublinhado. Tá certo? Vamos colocar negrito também. Pronto, negrito. Ó. Então, eu coloquei uma formatação, né? Com 5 itens diferentes que eu mudei. Beleza. Aí, eu quero essa mesma formatação, eu quero aqui e aqui. Se eu vier, não é lógico, eu posso selecionar e repetir todo o procedimento. E eu posso acabar esquecendo de um ou outro. Então, para copiar exatamente a mesma formatação daqui para cá, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no meio, ó, cliquei aqui no meio, vou dar um clique no pincel de formatação, cliquei, certo? E vou selecionar aqui, ó, vou selecionar o texto como se eu estivesse passando o pincelzinho naquele texto, olha lá. Entendeu? Ó, vou fazer de novo. Vou pegar essa formatação, clicar aqui no pincel de formatação e vou selecionar aqui, ó. Olha lá. Copiei a formatação. Veja que eu não copiei o texto. Eu copiei somente a formatação. Copiar o texto é o Ctrl C, não é? Se eu fizesse isso daqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, ó. Se eu fizesse isso daqui, desse um Ctrl C, colocasse aqui Ctrl V, aí eu estaria o quê? Copiando o texto, tá vendo? É subtítulo 1, tá? Eu não quero copiar o texto, então eu uso o pincel. Seleciono aqui, pincelzinho, clico aqui, ó. Seleciono, pincelzinho, copiando a formatação, seleciono. Certo? Alguma dúvida aqui? Eu só queria saber o atalho. O atalho, muito bem. O atalho para a formatação, para o pincel de formatação, é isso? Isso. Tá. O atalho é esse aqui, ó. Selecionei, estou aqui, ó. Aí, se eu der um Ctrl C, eu estou copiando o texto. Se eu der um Ctrl Shift C, eu estou copiando a formatação. Certo? Ctrl Shift C. Aí eu vou selecionar o outro texto e vou dar um Ctrl Shift V. Tá? Ctrl C, ó, Ctrl C, Ctrl V, você está copiando e colando o texto. Tá? Ou uma imagem, qualquer coisa assim. Ctrl Shift C, Ctrl Shift V, você está copiando e colando a formatação. Ctrl Shift C, copio a formatação. Ctrl Shift V,
colo a formatação. Então, olha lá, novamente aqui, eu vou fazer, ó, estou ali, ó, tá vendo o cursor do mouse, o cursor, né, o ponto de inserção onde está, ele está no meio daquela formatação que eu quero pegar. Imagine que tem um potinho ali, uma piscina, a formatação que eu quero. Tá? Então, o ponto de inserção tem que estar piscando ali. Aí eu dou um Ctrl Shift C, ou clico no pincel. Tá vendo aqui, ó? Olha o atalho aqui, ó. Ctrl Shift C para copiar e o Ctrl Shift V para colar. Então, ou você usa o pincel, que é muito comum, eu uso bastante o pincel também, tá? E aí você vai selecionar o texto e Ctrl Shift V. Ok? Utilizando o mouse, ele é mais, como que eu vou falar? Pode ser mais preciso para quem não tem a prática desses atalhos, né? Ctrl Shift C, Ctrl Shift V, porque você, mesmo com Ctrl Shift C e Ctrl Shift V, você tem que trabalhar também com o mouse, porque você precisa apontar onde você vai colar, né, a formatação. Então, olha só, eu vou repetir o procedimento utilizando somente o mouse, clico aqui, pincel de formatação, e aí, olha, eu vou selecionar onde eu quero a formatação. Utilizando o atalho, o que eu faço? Clico lá dentro, Ctrl Shift C. Copiei a formatação. E aí, com o mouse, eu também vou ter que selecionar onde eu vou colar. Tá vendo? Então, de qualquer forma, aí, vou dar um Ctrl Shift V. Então, da mesma forma, eu preciso utilizar o mouse também. Tá? Então, não tem como evitar o mouse nessa situação. Entendeu? Então, tanto faz se eu vou utilizar o atalho ou somente o mouse, eu vou ter que utilizar o mouse de qualquer jeito, então não tem nenhum problema. Tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta? Professor, Nossa, oi? Pois não. eu só queria saber realmente quando o senhor vai postar as duas aulas, porque a Laura não está conseguindo acompanhar direito e eu queria da semana passada. Ok, eu vou postar hoje, tá bom? Tá bom, obrigada. Ô, Camila Honório, não é Ctrl Shift B, isso, é Ctrl Shift, ó, para copiar a formatação, Ctrl Shift C. Para colar, é o Ctrl Shift V, né? Porque a gente não usa o Ctrl C, Ctrl V, né? Copiar e colar, Ctrl C, Ctrl V. Para copiar e colar o atalho, a formatação é o Ctrl Shift C e o Ctrl Shift V, ok? É isso aí, Camila. Bom, deixa eu ensinar outra coisinha aqui para vocês. Olha só que legal, gente. Bom, se é um texto já escrito como este aqui, eu quero aumentar o tamanho da fonte. O que eu faço? Ou eu vou aqui e escolho o tamanho que eu quero, ou eu vou aqui, vou aumentando o tamanho e diminuindo. E o atalho no teclado, professor? Olha, anotem aí. Deixa eu ver, é que eu não estou conseguindo ver o meu. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que aqui eu vou conseguir ver. Ó. Vocês estão vendo aqui? Dá para ver meu teclado, certo? Eu estou vendo aqui, acho que vocês estão vendo aí também. Tá vendo esse sinalzinho de maior e menor? Ó, menor, maior, certo? Eles estão na parte de cima. Portanto, qual é a tecla que ativa a segunda função? É a tecla Shift. Correto? Tecla Shift. Muito bem. Deixa eu só voltar aqui para a minha tela. Então, ó, o Shift, ele pega o sinal de menor e o de maior. Beleza. Só que eu não posso apertar isso aqui, senão eu vou simplesmente subscrever, né? Ou substituir o texto selecionado
para aquele sinal. Então, vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. Ok? Lembra do atalho? Ctrl Z é para desfazer. Não esqueçam isso aí também que eu ensinei. Bom, então, por que o professor está falando desses sinaizinhos? O Shift, ele vai escrever esses sinaizinhos. Se eu der um Ctrl Shift, ele vai mudar aqui o efeito. Então, ó, Ctrl Shift, sinal de maior, veja, ó, ele está aumentando o tamanho da fonte, que legal, olha lá. E o sinal de menor, Ctrl Shift, o sinal de menor, está diminuindo. Veja ali em cima, ó, os números mudando, né? O Ctrl Shift maior, 26, menor, 24, 22, 20, tá vendo? Ok? Então, agora deixa eu voltar aqui o meu chat. Ô, professor, é Ctrl Shift e o sinal, né? Isso, Ctrl Shift e o sinal. Então, olha só, eu estou escrevendo um texto, estou aqui escrevendo um texto normal, tá? Escrevendo, peraí, deixa eu só desenroscar aqui os fios do meu teclado. Então, eu estou, opa, ó, o que eu fiz agora? Shift F3, para arrumar o texto. Escrevendo normalmente. Esse escrevendo normalmente vai normalmente e de repente, ou aumentar o texto. Então, eu não preciso tirar a mão do teclado e pegar o mouse e clicar lá em cima, né? Eu quero aumentar o texto. O que eu faço? Eu já fico de olho aqui em cima, no tamanho da fonte que eu quero, e vou aumentar utilizando Ctrl Shift mais. Eu quero 14. Então, só Ctrl Shift mais, dou um toquinho para cima e aumentei o tamanho da fonte. Ah, eu quero um pouquinho maior. O que eu faço? Seleciono aqui, ó, o Ctrl Shift e a setinha. Então, eu estou voltando e selecionando. Permaneço com Ctrl Shift e, ó, vou aumentar ou diminuir o tamanho da fonte. Certo? Olha lá. Ok? E aí, se eu quiser voltar ao normal, voltar. Opa, estou escrevendo grande ainda. Então, aqui mesmo, eu vou diminuir de olho no tamanho da fonte lá em cima. Tá vendo? Eu voltei para 12. Ctrl Shift, o sinal de menor. Voltei para o 12. E aí, volto a escrever normalmente. Né? Normalmente. Escrever, professor. Certo? Então, esse é um atalho que eu utilizo muito também, né? Aumentar a fonte, diminuir a fonte, utilizando só teclado. Né? Você está escrevendo, eu não gosto de ficar toda hora, pega o mouse e vai lá, tal. Eu utilizo bastante mesmo o teclado, né? Está escrevendo, vai aumentar a fonte? Aumenta um pouquinho. Aumentar e diminuir a fonte. Então, seleciono, eu quero diminuir, Ctrl Shift, sinal de menor. Vou aumentar essa daqui, ó. Seleciono, Ctrl Shift, sinal de maior. Certo? E por aí vai. Ó, essa prática, vocês também devem ter, de seleção. Como que eu seleciono uma palavra rápida assim, ó? Né? Utilizo o Ctrl Shift e setinha em direção à palavra. Certo? Ó, aí eu aumento ou diminuo. Volto a falar, pessoal. Toda essa prática, vocês só terão como praticando. Não adianta uma terça-feira por semana vir aqui assistir uma aula minha e depois não praticar em casa. Essa prática, vocês vão precisar muito, para quê? Para fazer os testes nas empresas, né? De repente, aí as empresas já estão chamando os nossos alunos para fazer estágio, para trabalhar e tal. Se vocês tiverem essas práticas assim, vocês já vão passar na frente de muitos. Então, pratiquem isso.
Tá bom? É muito interessante isso para você e para as empresas que vão contratar vocês. Tá certo? Pessoal, alguma pergunta? Semana que vem é a prova. Semana que vem é a prova, tá? Na terça-feira, né? A prova de aplicativos, tá bom? Não vai ser difícil. Quem está com as anotações aí no caderno, né? Lógico que vai consultar o caderno, vai consultar as anotações. Certo? Tudo bem? Galerinha, Sim. alguma pergunta? Professor, e o texto que você ia passar lá para copiar? Tá baixinho, tá tão baixinho que eu não estou te ouvindo. O texto lá que o senhor ia passar para copiar. Eu já coloquei lá, não coloquei? PDF? Ah, é ele que é para a gente te refazer? Para digitar? Sim, aquele É. texto lá que é para ser digitado. PDF. Dá para digitar pelo Word Web? Para digitar dá. Para digitar dá. Tá? No Word do Google, o Word Docs, né? É. Do Google. Eu não lembro se dá para fazer com os atalhos, mas para digitar tá tranquilo. Pode fazer sim, tá bom? É para Eu digitar. vou colocar. para digitar um texto que eu coloquei em PDF lá na atividade de Para mandar vocês. para o senhor? Chamar o memorando. Dá para digitar. Digitar dá.